Olá pessoal, esse vídeo vai mostrar como realizar a configuração de acesso remoto aos DVRs da Intelbras. Ele inclui a configuração do DVR em rede local, teste de acesso em rede local, configuração do DDNS Intelbras, redirecionamento de portas no GWM2420N, teste de portas, testando o DDNS Intelbras e, por fim, mostrando o acesso através do DDNS da Intelbras. Agora eu vou mostrar para vocês como é o nosso cenário. Como vocês podem ver, é uma topologia simples. Nós temos ali um notebook e um DVR conectados a um modem roteador. Esse modem roteador está realizando autenticação PPPoE com o provedor de internet. Na parte superior ali da topologia nós temos um notebook que vai fazer o acesso externo ao DVR posteriormente. Nesse caso, na nossa topologia, é necessário realizar o redirecionamento de portas apenas do roteador para o endereço de IP do DVR. Nós vamos mostrar um outro tipo de cenário, que é esse que vocês podem ver, no qual nós temos o notebook e o DVR conectados ao roteador e o roteador conectado a um modem roteador. Esse modem ele não está como bridge. Nesse caso, é necessário realizar o redirecionamento de portas do modem para o endereço de IP da WAN do roteador e do roteador para o endereço de IP do DVR. Esse cenário ele não é o nosso, é apenas um exemplo, Existem redes que têm esse tipo de topologia. Agora nós vamos configurar o DVR. Primeiramente nós vamos então configurar o DVR na rede interna. Eu acesse ele com um usuário que tenha permissão de administrador. Acesse o menu de ajustes, depois rede. Nós vamos habilitar o DHCP. Vamos mudar a porta HTTP para 8080. E vamos salvar as configurações. O DHCP eu habilitei para que ele pegue todos os parâmetros de rede automaticamente. Não são todas as redes que têm o serviço de DHCP habilitado. Caso na sua rede não tenha esse serviço, ou se você observar que ele não pegou um IP automaticamente, você pode fixar o endereço de IP manualmente. Nós temos um tutorial no nosso site que mostra como realizar essa configuração. E a porta HTTP nós mudamos de 80 para 8080 para evitar conflito com outro tipo de serviço ou bloqueio por parte do provedor. Agora nós vamos acessar novamente o menu do DVR com o usuário que tenha permissão de administrador. Vamos acessar o menu de ajustes, rede. Vamos desabilitar o DHCP para ele ficar com IP fixo. Vamos salvar. Vamos voltar no menu de rede, Intelbras DDNS. Vamos habilitar o Intelbras DDNS. Vamos colocar um endereço de e-mail. Esse endereço de e-mail ele serve para que você posteriormente receba um e-mail de confirmação da criação do domínio, para que o seu domínio não expire. Esse e-mail ele pode ser utilizado em mais de um DVR, caso você possua DVRs em diferentes locais. Você pode criar o domínio e colocar o mesmo endereço de e-mail, não tem problema. Vamos colocar o domínio e vamos esperar ele conectar com o servidor. O nome de domínio atualizado com sucesso. Essa tela é apenas uma tela explicativa. Agora nós vamos verificar o endereço de IP do meu computador através do prompt de comando. O endereço de IP do meu computador é 192.168.1.2. Agora eu vou realizar um teste de ping para o endereço de IP do DVR para verificar se ele está respondendo. Só digitar ping, espaço e endereço de IP. Como vocês podem ver ali ao tempo, ele está respondendo. Agora nós vamos
acessá-lo localmente, para verificar se realmente o acesso interno está ok. No caso, nós mudamos a porta HTTP para 8080. Sempre que a porta é diferente de 80, é necessário especificar. Nós vamos permitir o ActiveX. Vamos conectar com o usuário administrador. Vou abrir a câmera 1. Conectou. Agora eu vou acessar o site do meu IP para a gente verificar qual que é o endereço de IP válido, IP externo. No caso, é o endereço de IP que o provedor de internet está fornecendo para a rede do DVR. Vou também mostrar agora como que é realizado o teste de portas. É só você botar no Google OpenCheck Port. O primeiro link que vai aparecer é esse OpenCheck Port Tool. Ele é um site bem bom, para fazer teste de portas. É só você colocar o endereço de IP da rede, o IP válido, ou o domínio, e depois colocar a porta. Vou colocar o endereço de IP externo da rede e a porta HTTP e vou fazer um teste. Como eu não fiz o redirecionamento de portas ainda, vai dar com porta fechada. Como vocês podem ver, porta 8080 closed. Agora eu vou testar de serviço. Também fechada. Agora eu vou conectar na interface do roteador para realizar o redirecionamento de portas. Nesse caso ele não me pediu usuário e senha porque eu já tinha conectado nele anteriormente. Então vamos criar ali uma regra, botar o nome do serviço como DVR, especificar o endereço de IP do DVR, redirecionar a porta 8080. Agora a porta de serviço. E vamos salvar as configurações. Agora nós vamos realizar um novo teste para verificar se realmente o redirecionamento de portas está ok. Como pode ver, a porta está liberada, 8080 também está liberada. Agora nós vamos fazer um teste para o domínio. Só realizar o acesso ao prompt de comando, digitar ping, espaço e o domínio. O endereço de IP que aparecer ali em cima, independente de ter uma resposta ou não, é o endereço de IP para o qual o domínio está redirecionando, no caso. Agora nós vamos fazer o acesso externo através do domínio. Lembrando que, nesse caso, a gente conectou numa outra rede wireless, durante o vídeo, para realizar esse tipo de acesso. Então, sempre que você for fazer um teste de acesso externo, para verificar se o domínio está ok, é bom fazer de uma outra rede, nunca fazer da mesma rede que o DVR. Conectou, vamos abrir a câmera 1, como eu havia mostrado anteriormente. Essa é a nossa topologia final, onde temos os parâmetros de rede do meu computador, do roteador e do DVR, caso vocês queiram confirmar posteriormente. Essas são as configurações e os testes necessários para que o acesso remoto funcione. Até logo!